Nós estamos na terceira parte dessa nossa série de mensagens, uma campanha que a gente está fazendo e convidando todo mundo para se envolver, para participar, para estar com a gente. Especialmente, como o pastor André falou, né? Não apenas no culto aqui do domingo, de manhã, no culto da noite, mas também durante a semana num PG, num pequeno grupo, onde a gente está conversando sobre isso e está sendo maravilhoso. Meu convite mais uma vez é que você participe. Se você escrever essa palavra no Google, evangélico, você vai encontrar não apenas uma definição, você vai encontrar centenas de definições. Se você for procurar lá no dicionário também, não tem só uma definição, tem várias. Se você for procurar notícias sobre evangélicos, se tem uma coisa que dá notícia evangélica, você não faz nem ideia, né? Tem todo tipo que você puder imaginar. Boas e más notícias nas mídias, infelizmente, né? Muitas más notícias que trazem consigo lá às vezes o nome evangélico. Se você for procurar na Bíblia a palavra evangélico, você não vai encontrá-la. Você não vai achar ela definida ou estabelecida como a gente conhece na palavra de Deus, na Bíblia. Nem no Antigo, obviamente no Antigo não, mas nem no Novo Testamento você vai encontrar. E uma outra palavra que é muito parecida com ela e que a gente também usa para se identificar, a gente tem falado aqui, é a palavra cristão. Se você procurar também a palavra cristão, você vai encontrar não só uma definição, mas várias. Na Bíblia, a palavra cristão aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento, e todas elas não necessariamente com uma definição, mas como uma qualificação do início do cristianismo, onde as pessoas estavam começando a se identificar com Jesus e eram tratadas como pequenos cristos, de maneira pejorativa. Era um apelido que deram, não foram os cristãos que se chamaram de cristãos. E a gente entende por que talvez a Bíblia não define isso tão bem para a gente, por que a gente traz isso até hoje. Você vai encontrar cristãos ou evangélicos dos dois lados de qualquer tipo de discussão. Você pode ter a discussão mais importante do mundo, você vai ver que em ambos os lados você pode ter gente que se diz cristã. Em guerras, não todas, mas em muitas guerras que já aconteceram, você tinha cristãos dos dois lados lutando entre si, contra o outro. Debaixo de qualquer argumento político, de qualquer argumento legal, você encontra cristãos dos dois lados com opiniões completamente diferentes. Não é muito fácil definir o que significa ser um cristão. Eu chuto até que talvez na sua família existam pessoas evangélicas e você não se dá muito bem com elas, mesmo sendo evangélico, né? Você não está muito animado para aquele próximo aniversário que está chegando, talvez, não sei. É muito comum a gente ver isso. Eu já conversei com algumas dezenas de pessoas que falam: pastor, eu tenho evangélicos na minha família e se eu fosse seguir o exemplo deles, eu não sei se eu seria um evangélico também, porque não há uma definição. Hoje você pode chamar de cristão ou evangélico praticamente todo tipo de pessoa, e não tem o menor problema quando a gente tenta só definir. O que é muito legal, o que a gente tem tratado nos últimos domingos, é que quando a igreja começou no primeiro século, os seguidores de Jesus, eles não se chamavam de cristãos, eles não se chamavam entre si de evangélicos, eles se chamavam de um outro nome que é extremamente mais forte, mais expressivo. Quem sabe qual é o nome? Todo mundo sabe? Exatamente, todo mundo já sabe, a gente tem decorado, e eu não estou sugerindo que você apenas se identifique assim, mas a Bíblia nos identifica. Se você é um seguidor de Jesus, essa é a melhor palavra para te definir. Por quê? Porque Jesus não deixa nenhuma sombra de dúvida da definição dessa palavra, do que ela realmente significa para nós. Se você for perguntar para Jesus o que é um discípulo, e ele te responde, você não tem mais dúvida nenhuma. Você não tem uma segunda opção, só tem aquela opção. Nós compreendemos, à medida que nós caminhamos, nos dias de hoje, usar uma expressão para falar que uma pessoa é cristã tem muito mais a ver com o que ela acredita, mas um discípulo tem muito mais a ver com o que ela realmente faz, com a sua prática, não apenas o que ela diz, que ela acredita, não apenas uma maneira de expressar ou professar uma palavra, mas o que ela realmente faz a define, se ela é discípulo ou não de Jesus. E a gente às vezes não para pensar nisso, e o tema dessa manhã é baseado nisso.
As pessoas que não são da igreja, se você me permitir, eu vou chamar eles dos de fora. Na verdade, né, não é tirando ninguém, mas os de fora, eles têm uma expectativa, eu acho que você sabe disso, em relação a nós, maior do que a expectativa que nós temos de nós mesmos, né? Existe uma cobrança imensa. Quantos aqui já ouviram alguma expressão parecida com essa? Mas você é evangélico e faz isso? Mas você é crente, você é um cristão e você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você se comporta desse jeito. Existe uma certa pressão, uma certa expectativa de que você se comporte no nível, né, às vezes até impecável, de perfeição total. E a gente sabe que não é muito fácil fazer isso, mas o que está embutido nessa verdade? É que enquanto eu digo para todo mundo, eu sou um cristão, muitas vezes eles podem olhar para mim e dizer, mas você não se parece com Jesus. Você precisa se parecer mais com Jesus para ser identificado como alguém que é dele. E essa é a razão porque muita gente não frequenta uma igreja evangélica, porque tem um disparate entre o que os cristãos dizem acreditar e como eles realmente se comportam. É por isso que pessoas saíram da igreja evangélica, porque perceberam, aí elas, né, talvez sofressem exatamente da mesma situação, de que era diferente o que se falava do que se vivia, era diferente o que se dizia acreditar de uma prática real. Uma das pessoas que a gente considera extremamente inteligente, que morreu há alguns meses ou anos atrás, é um cara muito famoso porque inventou talvez o telefone que você está usando, o iPhone, se você tiver, ou qualquer outra coisa da Apple, é o Steve Jobs. E na sua biografia ele tem uma frase a respeito do cristianismo que mais ou menos resume ou retrata bem essa ideia. No português ficou um pouquinho alterado, mas dá para a gente exemplificar mais ou menos assim. Ele coloca assim, o cristianismo deixa de fazer sentido. Isso é alguém que está do lado de fora, não se diz um cristão, mas que está observando. Ele fala, o cristianismo deixa de fazer sentido quando começa a se basear mais na fé, no que a gente acredita, do que em viver como Jesus ou ver o mundo como Jesus viu. Da perspectiva dele, e eu acho que ele representa um grupo muito grande de pessoas que pensam da mesma maneira, existe um disparate, existe não faz muito sentido você viver e tentar passar mais o que você acredita e esquecer que o principal é viver como Jesus viveu e ver o mundo como ele vê. Quem está vivo aí, diga amém. Mas e se você perguntasse para Jesus, como é que é então ser um discípulo? E a gente descobriu nas últimas 2 semanas que Jesus responde muito bem. Quando ele fala, olha, eu vou dar para vocês só uma coisa para vocês fazerem, um novo mandamento. E vocês precisam se amar uns aos outros. Ele fala isso para 11 homens. Vocês devem se amar, e se vocês se amarem, está resolvido. Ele coloca da seguinte maneira, esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros. E eu não sei traduzir como eles ouviram isso. Será que Jesus está me pedindo para amar todo mundo que eu encontrar na minha vida? A princípio eu acho que não era isso. Eu acho que eles entenderam, vocês devem se amar uns aos outros. Vocês que fazem parte da mesma ideia, que acreditam no que eu estou ensinando, vocês que têm a ver comigo, que são de Jesus, vocês devem se amar uns aos outros, e esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros, vai ser suficiente, provará ao mundo que vocês são meus discípulos. E eles queriam ser identificados dessa maneira. E eu acho que você também, e eu também, eu quero ser identificado como alguém que é de Jesus, que está com Ele, que está completamente ligado nele, que é um seguidor dele. Jesus não dá uma segunda opção, Ele fala, isso, e apenas isso, vai ser o que vai provar, que vai revelar ao mundo que vocês são meus, se vocês amarem. Na NVI diz assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não é apenas o que você acredita, não é apenas a sua capacidade de acreditar, a sua fé, mas é como você trata as pessoas. Na verdade, eu acredito que é quando você é mais espiritual do que em qualquer outro momento, é quando você trata bem as pessoas. Essa é a característica que vai nos definir como seguidores de Jesus. Na semana passada a gente terminou
tentando sonhar, né, e imaginar como seria se as pessoas de fora da igreja realmente vissem isso na igreja, vissem na nossa igreja local, vissem em qualquer igreja local, e ficassem, se aproximassem, não entrassem, mas se aproximassem e observassem: gente, esse pessoal se ama de um jeito que eu nunca vi, eles se ajudam, se servem, eles têm aquele negócio de uns aos outros, e realmente o tempo todo acontecendo na vida deles. Mais de 50 vezes no Novo Testamento a expressão uns aos outros aparece, e em geral é um servindo ao outro, amando ao outro, perdoando o outro, ajudando o outro, fazendo bem ao outro. Imagina se o mundo olhasse para a igreja e não conseguisse ver outra coisa, só conseguisse ver isso. Eles se amam. Eu não sei se eu quero fazer parte, eu não sei se eu quero acreditar o que eles acreditam, mas uma coisa é certa: eu queria um pouco do que eles têm. Eu queria que meu filho se casasse com uma menina da igreja. Eu queria que a minha filha se casasse com um rapaz da igreja. Eu queria que o meu marido e a minha esposa, né, a gente tivesse um entendimento melhor como aqueles maridos e esposas parecem ter. Em outras coisas que a gente já tocou nas últimas semanas. Se nós acertássemos nisso, a gente não precisa ser perfeito na nossa teologia, a gente não precisa ser perfeito em todos os dogmas da igreja. Eu não preciso acertar bonitinho aqui o que é a referência do versículo. A gente consegue viver sem, mas a gente não poderia nunca abrir mão desse único princípio. Qual atraente a igreja de Jesus seria se nós apenas fizéssemos isso, amar uns aos outros? É isso que nos torna bonitos para os de fora. Isso foi o que a gente falou até semana passada. Hoje eu tenho outra missão com você, é perguntar para você o que nós fazemos com essas pessoas. A gente pode fazer algo entre nós, eu faço com você, você faz comigo, a gente, né, tem um amor aqui, e isso toca na vida deles em algum nível. Mas como é que a gente deve tratar os de fora? E se Deus quiser, antes de você ir embora hoje, a gente vai ter respondido essa pergunta. E há muita confusão em torno dessa pergunta. Como um crente trata um incrédulo? Como alguém que frequenta a igreja se comporta em relação aos que não frequentam a igreja? É uma pena que exista tanta confusão, porque no Novo Testamento isso é explicado com muita clareza. Não era para a gente ficar confuso em relação a isso. Isso não é apenas ensinado, mas é modelado pelo Senhor Jesus, pelo apóstolo Paulo e por outros discípulos. É explicado com exemplos como que nós nos comportamos em relação aos não cristãos, aos que não seguem a Jesus. E se você está aqui hoje, você está vendo pela internet, você está ouvindo essa mensagem dias depois que a gente está pregando, e você não é um cristão, eu acho que você vai adorar essa mensagem. Porque em alguma coisa em você vai dizer assim: está vendo? Eu vivo falando isso. Está vendo? Eu não disse, eu não falei. Né? Por que as pessoas não me ouvem? Porque é tão simples. Pessoas que fazem parte talvez da sua família, pessoas que talvez morem na mesma casa que você, nesse momento estão querendo, né, eles vão dizer amém para o que eu estou dizendo, mesmo sem nunca ter dito amém na vida. Porque vão dizer, isso, é mais ou menos isso aí que eu sinto, André. Pessoas que vão se sentir um pouco mais empoderadas e justificadas. Mas se você é um cristão conservador, como eu, por exemplo, né, politicamente correto, inclinado para a justiça, como eu, por exemplo, talvez você tenha uma certa resistência a essa mensagem. Talvez você fique um pouquinho chateado comigo. E se você ficar, a única coisa que eu peço a você é que você chegue na sua casa, como eu falei semana passada, pegue a sua Bíblia, tira a poeira dela, abra no Novo Testamento e simplesmente chegue facilmente a essa conclusão de quem foi que disse essas palavras. Leia a sua Bíblia, se ela é o livro para você, né, de base, onde você estabelece a sua vida. Leia e você vai descobrir que não sou eu que estou dizendo isso, é o próprio Senhor Jesus, e como nós devemos tratar essa questão. Mas leia o Novo Testamento. Você sabia uma coisa sobre o Novo Testamento que é sensacional, que eu descobri? Ele é mais novo que o Velho. Que descoberta sensacional, né? E a Bíblia diz que ele, né, a nova aliança, ela substitui perfeitamente, completamente a antiga aliança. Vale a pena você observar o que está lá. Pouco antes de Jesus ir embora, pouco antes de Jesus deixar esse planeta, subir aos céus, se você acredita que ele realmente fez isso, ele deixa
e fica registrado historicamente para os seus seguidores algumas instruções específicas. Antes de Jesus subir, alguns minutos talvez antes, algumas horas, ele está numa montanha mais uma vez conversando com seus discípulos, e agora tem muito mais gente que começa a se intitular discípulo, seguidor de Jesus, e ele dá essas últimas palavras, nós conhecemos como a grande comissão, uma ordem que ele dá, uma orientação que ele dá sobre o que eles precisam fazer. Eu acho que você talvez até tenha decorado esse versículo, Mateus 28, eu não botei aqui, mas é Mateus 28, 19 e 20, viu? Eu sempre erro. Mateus 28, 19 e 20, diz assim: portanto, vão e façam, aqui é a nossa palavra aqui, discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E depois Jesus fala: e tenho certeza disso, eu estarei com vocês o tempo todo, até o final, eu estarei sempre com vocês. Façam discípulos. Esse é o único imperativo real do que Jesus está falando. A única coisa que eu quero que vocês façam a partir de agora, como meus seguidores, é fazer outros seguidores. E essa expressão, ela não precisa ser tão complicada. Façam discípulos significa simplesmente ajudar outra pessoa, ajudar outros a se tornarem discípulos. Façam discípulos, ajudar alguém a se tornar um seguidor. E mais ou menos o que se tornou para nós a nossa confissão aqui, né? A nossa declaração de qual é o propósito da igreja, qual é a missão da igreja de Jacarepaguá. Nós queremos ajudar pessoas a terem um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. É mais ou menos talvez uma exemplificação da grande comissão de Jesus. Não sei se eu estou simplificando demais, mas é mais ou menos o que Jesus está falando: façam discípulos. Tem 3 partes ali, né? Batizando, vão, batizando e ensinando. Tem isso tudo, está envolvido, mas você vai ver que o que ele está pedindo é que você faça outras pessoas parecidas com você. Isso não é obrigar ninguém a fazer nada, mas é simplesmente ajudá-los a se tornarem discípulos. E durante 300 anos aproximadamente, a igreja acertou perfeitamente nisso. Talvez porque a igreja sofreu durante muito tempo perseguição, ela se manteve num certo trilho. Mas mais ou menos 300 anos depois ali de Jesus, aquela época ali, o cristianismo se tornou extremamente aceito por Roma, a ponto do próprio imperador se converter e transformar a religião cristã na religião oficial. Você deve conhecer um pouquinho da história e saber que isso aconteceu. E agora a igreja detinha poder. Agora a igreja tinha autoridade. Antes não tinha, mas a partir de agora ela tem. E quando se torna a religião oficial de Roma, algo começa a dar errado. Tem coisas boas nisso? Talvez tenha, mas tem algumas coisas muito ruins. Porque, e preste atenção no que eu vou te falar, todas as vezes que a igreja se utilizou de qualquer outra coisa que não fosse amor, para cumprir o propósito dela como igreja, a gente andou para trás. E a gente não avançou. Deixa eu repetir. Todas as vezes que a igreja se utilizou de qualquer outra coisa que não fosse amor, como Jesus pediu, amor de Deus fluindo através das nossas vidas, todas as vezes que a gente se utilizou de outra coisa, a gente andou para trás, ao invés de avançar, ao invés de andar para frente. E aparentemente, Jesus, quando fala para todo mundo a grande comissão e de fazer discípulos, todo mundo compreendeu, mas depois que esses anos se passaram e a igreja se tornou agora cheia de autoridade e poder, eles começaram a pensar: em vez de usar amor, vamos usar a nossa autoridade. E parece que a grande comissão mudou um pouco para muita gente e se tornou alguma coisa mais ou menos assim: portanto, vão e imponham os meus ensinamentos, valores e visão a todas as nações, ameaçando-os com julgamento e destruição, se eles não obedecerem a tudo que eu lhes ordenei. É isso que Jesus diz? Não? Está todo mundo acordado? Vivo, não é? Mas assim começou a ser interpretado. E o que acontece a partir dali, em toda a história do cristianismo, reflete uma ideia completamente diferente do que Jesus tinha estabelecido. E até hoje nós temos muito reflexo disso. Até hoje a igreja cristã tem um pouco disso.
de acreditar que os ideais de Jesus precisam ser quase que estabelecidos politicamente, e todo mundo tem que entrar e fazer parte, e você é obrigado, senão você vai para o inferno, e tem isso, aquilo, e nós mudamos a característica da linguagem do Senhor Jesus para atrair pessoas. E o que a igreja começou a fazer em algum momento foi repelir pessoas. O convite era convidar pessoas a se tornarem seguidoras de Jesus. Jesus é tão sério em relação a isso, que ele chega a dar orientação para os discípulos. Eu acho fantástico isso. Ele fala assim: se não receberem vocês, vocês vão numa cidade, vocês vão lá em meu nome, se não receberem vocês, sai. Como é que a gente interpreta hoje? Se não receberem vocês, insiste. E fica lá e perturba até... Não, Jesus fala: sacode a poeira das sandálias e sai, porque não quiseram. Deixa eu te falar uma coisa: se a pessoa não quiser te ouvir, ela não vai te ouvir. Não interessa o quanto você não consegue querer mais do que ela. Você não consegue. Não vai funcionar. Jesus fala dessa maneira, mas nós muitas vezes achamos que não, tem essa pessoa que eu conheço na minha família, na minha vizinhança, na minha escola, na minha faculdade, e está fazendo tudo errado, e você é o juiz dela. Muitas vezes nós somos. Convidar pessoas a ingressarem como discípulos é completamente diferente de impor os valores de Jesus. Eu gosto da palavra que Paulo usa sobre qual o chamado da igreja nesse sentido. Não é impor nada, mas é ganhar pessoas. Eu gosto dessa expressão, ganhar pessoas, ganhar almas, como a gente fala, né? Ganhar pessoas. Quando você ganha alguma coisa, essa conquista, deixa eu usar a palavra conquistar, ela tem bastante a ver com a gente. Quando você já, por exemplo, se você é vendedor e tem concorrente, você já ganhou uma concorrência, né? Já ganhou uma venda boa? Já ganhou, né, uma competição nesse sentido? Como é que você ganhou? Você não forçou nada sobre ninguém. Você fez o seu, por exemplo, o seu produto ou o seu serviço, você fez ele se tornar irresistível. Ninguém tem resistência a ele. Você fez com que o seu produto fosse bem melhor do que o outro, a ponto de as pessoas falarem: não, eu seria maluco de não comprar com você. Não, você fez o seu preço ser muito melhor do que o outro, de maneira que as pessoas foram atraídas. Aqui na igreja eu gosto muito de usar a expressão irresistível, né? Quebrar os obstáculos, tirar as resistências, se tornar alguém que chega com facilidade. Você já ganhou algum coração? Já conquistou o coração de alguém? Você está casado com alguém que você conquistou o coração? Você lembra como é que você fez? Você se tornou melhor do que a concorrência. É ou não é? Você mostrou alguma coisa que você sabia que era importante demais para conquistar. Aliás, quando você está querendo conquistar alguém, seja você homem querendo conquistar uma namorada, ou mulher, namorada querendo conquistar, mulher, moça querendo conquistar um namorado, nós nos transformamos na nossa melhor versão. Nós somos melhores em tudo, e nós deveríamos continuar sendo. Mas nós somos, né, naquele momento assim, os melhores. Por quê? Porque você quer conquistar, você quer ganhar. Você não obriga: você casa comigo, senão não vai funcionar, não vai dar certo, né? Você faz de tudo para se tornar irresistível, para não haver resistências. Olha que barato. A gente usa a expressão irresistível, né? Não consigo resistir. É exatamente isso que significa: não tem nada entre eu e você atrapalhando. O evangelho deveria ser irresistível. Se você já ganhou o coração de alguém, é porque você entendeu isso. Você se tornou assim para aquela pessoa. Você se mostrou melhor do que qualquer outra opção que ela teria. Você ganhou alguém. Você ganhou. Quantas vezes a gente ganha uma coisa? Paulo usa exatamente esse verbo para falar sobre esse assunto. Eu vou ler para você 1 Coríntios 9, versículo 19 em diante. Diz assim: embora seja livre de todos. Paulo, eu acho muito legal como ele coloca. Aliás, essa passagem me deixa apaixonado por Paulo, porque ele fala a linguagem que eu acho que a gente precisava falar, quebrando paradigma religioso, se tornando realmente gente que se parece com Jesus. Preste atenção: embora seja livre de todos. Eu não peguei isso e me tornei poderoso e cheio de autoridade para tratar das coisas. Não, eu me fiz escravo de todos. Para quê? Por quê, Paulo? A fim de ganhar
O maior número possível de pessoas. É a humildade que faz você ganhar, Paulo? É. Então, se você se tornar orgulhoso, mesmo estando certo, você perde? Perco. E olha como ele continua. Quando estou com os judeus, que tem uma maneira de pensar, que tem algumas convicções, vivo como judeu, para que eles ouçam, não para que eles sejam obrigados a me ouvir, não para que eu force nada sobre eles, mas para que eles ouçam o evangelho e eu possa, vamos lá mais alto, eu possa ganhá-los para Cristo. Cristo é o herói da história toda. Ele pode me usar para ganhá-los. Quando eu estou entre os que estão debaixo da lei, continua falando dos judeus, olha que barato, não discuto com eles. Quantos aqui sabem que nós não estamos mais debaixo da lei, mas da graça de Deus? Quantos são alegres por isso? Como eu... Tem gente que está tentando dormir, não deixe essa pessoa do seu lado dormir, a gente está indo bem. A gente está conseguindo andar, vamos lá. Quem está debaixo da graça de Deus, diga aleluia. Nunca se pregou tanto a graça de Deus como nos dias de hoje. Mas você sabe que o que muitas pessoas fazem com a pregação da graça de Deus, se utilizam para discutir com quem acredita diferente. A gente podia só aproveitar a maravilhosa graça de Deus. Mas não, a gente usa como discurso para dizer, você está certo, você está errado, é assim que é. E olha como é que Paulo coloca para a gente. Eles acreditam dessa maneira. Eu não discuto com eles, embora não concorde. Fala Deus. Vamos ler, gente, todo mundo. Pode ler só para você. Eu não discuto, embora não concorde. É possível não concordar e ficar quieto? Quantos podem dizer um amém bem forte? Amém. É possível não concordar e não discutir? É. Paulo está nos ensinando, especialmente quando se trata de convicções de fé. Isso é para a gente aprender hoje. Por quê? Por que que eu, não concordando, não discuto? Porque desejo ganhá-lo. Paulo, você está dizendo então que essas pessoas são mais importantes do que está certo ou está errado? 1000 vezes mais. Você está querendo dizer então que essas pessoas que você discorda completamente com o que elas acreditam, elas são mais importantes para você do que você provar o seu ponto, e como você está certo, e como você aprendeu corretamente? 1000 vezes. Elas valem muito mais a pena. E é o que Jesus ensina desde o início, quando ele fala aquele sermão maluco que a gente nunca consegue aceitar. Se alguém bater do lado, vira o outro. Se alguém discutir com ele, não discuta. Se alguém quiser te impor uma coisa, vai. Olha, Jesus, o que ele está querendo dizer? Perde tudo, mas não perde a pessoa. Perde a discussão, perde a briga, perde o argumento, perde até a reputação se for necessário, mas não perde a pessoa. Não perde. Porque eu quero ganhá-los. Quando estou com os que estão sem lei, que estranho, Paulo, é isso mesmo? Sim, concordo com eles. Ele está falando agora de gente que não tem nada a ver com os judeus. Eu e você, gentios, gente que estão sendo, concordo com eles tanto quanto possível. Ele está falando de incrédulos, possivelmente. Com exceção, naturalmente, de que como servo de Cristo eu devo fazer sempre o que é correto. Claro. Claro. Né? Se a discussão é simples demais. É bíblico, Paulo, a gente pode assaltar um banco junto em nome de Jesus? Não, é errado. Então a gente não tem muita discussão aí. Mas em geral, na sua ideologia, na sua maneira, você acredita em certas coisas, eu vou concordar contigo. Gente, isso é mágico. Quando você senta com alguém, você em pensamento, você fala, meu Deus, essa pessoa não faz ideia do que está falando. É totalmente distorcida. Eu vou aproveitar agora para jogar sobre ela toda a minha sabedoria. Mas não, você fica quieto e você fala assim, é mesmo, não tinha pensado nisso. Aí você faz mais algumas perguntas e fala assim, me fala mais sobre o que você acredita. Você ganhou a pessoa. Ao invés de chegar para ela e falar, não, eu vou explicar por quê, porque você está errado. E a Bíblia fala assim, assim, assado, e você perdeu a pessoa. Eu concordo com eles tanto quanto possível, né? E assim, concordando com eles, posso ganhá-los também. Quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, eu não sei se Paulo está chamando as pessoas de burra, eu não sei.
ou simplesmente, talvez, ou simplesmente gente que conhece menos do que ele. E você também experimenta isso. De vez em quando você não senta com gente desinteligente, de vez em quando, né? E ele fala o quê? Eu não me coloco como alguém que sabe mais. Eu desço, né? A gente conversa no mesmo nível. Se for necessário, não vou contar para eles que eu estou descendo, mas a gente senta junto e torna-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela para que me permita. Não para que eu consiga forçar, não para que eu consiga convencer, mas para ela abrir uma porta, para que me permita falar-lhe de Cristo e eu possa salvar alguns. Glória a Deus. Deus está aqui nesse lugar hoje. E eu gosto do versículo 23, porque Paulo fala que é bom demais isso, mas ele revela uma face egoísta dele. Ele fala assim: faço isso para levar o evangelho a eles também, a eles e também pela bênção que eu recebo quando os vejo vir a Cristo. Realmente, a gente fica muito feliz quando alguém se entrega a Jesus. Alguém que você conhece. Quantos têm essa experiência, né, de ver alguém se entregando a Jesus e deixa você feliz? Eu leio isso e falo: ah, Paulo, como você é egoísta, né? Querendo ficar feliz. Não é para você ficar feliz, é só servir Jesus. Não, Paulo está claro, né, dizendo que essa via ela é de mão dupla. A pessoa está sendo grandemente abençoada e você é abençoada porque Deus te usou como um instrumento. Durante 300 anos aproximadamente, isso funcionou perfeitamente. Mas a igreja, por alguma razão, ao invés de continuar ganhando pessoas, preferiu optar pela autoridade e por ameaçar pessoas. Mas os crentes lá do Novo Testamento, do primeiro século, optaram por ganhar pessoas. E eles não esperavam que não seguidores de Jesus se comportassem como seguidores de Jesus. Eles esperavam que seguidores de Jesus se comportassem como seguidores de Jesus. E aqui que a gente chega na última parte. Paulo escreve à igreja dos Coríntios, e a cidade de Corinto era uma cidade, talvez você já tenha ouvido falar isso, você não faz ideia de que é uma cidade pecaminosa. Hoje em dia chamam Las Vegas a cidade do pecado. E eu conheço algumas pessoas que foram lá, algumas que gostam de ir lá porque é a cidade do pecado, que realmente tem todo tipo de prostituição acontecendo em todos os níveis. Pessoas que foram lá e contaram: André, o ambiente é pesado, é estranho. Eu nunca fui, mas me contaram que parece essa cara de ser um lugar onde o pecado domina. Existe uma expressão em inglês, que eu não sei se você conhece em português, mas que mais ou menos diz assim: o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. Ninguém tem que ficar sabendo, porque acontece todo tipo de coisa lá. Corinto era mais ou menos assim, se não fosse pior. Era uma cidade absurdamente imoral. A gente está no Rio de Janeiro, você sabe que muita coisa assim acontece. A gente não está tão longe da imoralidade, né? da quantidade de coisa errada, de violência que está acontecendo aqui bem onde a gente está. Mas Corinto era, né, estilo Sodoma e Gomorra, uma cidade extremamente imoral. Ficava a mais ou menos uns 80 quilômetros próximo da capital, Atenas, da Grécia. E se você quiser depois procurar no mapa para ter uma ideia, está lá, ainda ruínas até hoje. E você vai ver que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, prega o evangelho e começa a constituir uma pequena congregação ali. Talvez, alguns vão dizer, cerca de 50 pessoas aproximadamente. Começa uma igreja cristã nessa cidade. E a gente não faz ideia. Quando eu falo de 50 pessoas numa cidade como essa, é uma realidade muito diferente de uma igreja de 500 pessoas numa cidade como essa. E lá estão eles, começando a vida cristã, tentando entender a vida cristã, começando a engatinhar no evangelho. E Paulo provavelmente escreveu algumas cartas. Aliás, Coríntios parece que foi premiado com 4 cartas, só que 2 delas foram perdidas e outras 2 sobreviveram, e nós conhecemos como 1 Coríntios e 2 Coríntios. E a igreja ali em Corinto lutava o tempo todo com esse sistema de valores, da imoralidade reinante naquela cidade, que era uma cultura dos gregos e dos romanos bem amplificada ali, bem muito forte. E agora também receberam algumas ideias do judaísmo, embora não foi isso que Paulo pregou, mas eles tinham também algum tipo de reflexo disso. E agora
estão ouvindo de Jesus. E Jesus ensina tudo novo, tudo completamente diferente. Então existem padrões de comportamento estranhíssimos. E o que eu vou citar para vocês talvez seja um dos piores de todos, que Paulo não tem o menor medo de escrever, falando a respeito deles. Mas quando Paulo instrui a igreja, a gente pode hoje ter uma ideia do que ele pensava sobre como é que seguidores de Jesus Cristo devem interagir com aqueles que não são seguidores de Jesus. Ouça o que Paulo diz. Ele recebe notícias a respeito disso. Por toda parte, estão falando que há imoralidade entre vocês. Coríntios, algo tão pecaminoso que nem mesmo os pagãos o fazem. Numa cidade cheia de gente que não tem nada a ver com Deus, ele está chamando esse povo de pagãos, né? Eles têm muita imoralidade, mas eles têm um limite. Está acontecendo uma coisa na igreja de vocês, Paulo fala, que ultrapassa esse limite, que até os não crentes falam, pelo amor de Deus, não pode fazer um negócio desse, ninguém faz isso, é errado demais. E agora você está curioso para saber o que é, né? O que está acontecendo nessa igreja? A gente percebe que existem alguns padrões morais diferentes. Queria que você entendesse isso. O mundo tem um padrão moral, tem um padrão de ética, e Cristo, né, a igreja também tem. E Paulo está falando, até os pagãos têm os seus padrões, quase que não sai essa frase, e vocês estão conseguindo deixar eles impressionados com a imoralidade sexual dentro da igreja. Ele fala, é que vocês ainda conservam em sua igreja um homem que está vivendo em pecado com a mulher do seu próprio pai, e vocês ainda são tão presunçosos. Deixa eu explicar, porque tem gente que lê isso a primeira vez e fala, que doideira é essa, pastor? Isso podia estar na Bíblia? Não, está lá, está escrito. Paulo está mencionando que possivelmente, o que talvez tenha acontecido, pelo que a gente tem estudado, é que o pai possivelmente casou uma segunda vez, ele não está tendo relação com a mãe dele, mas casou uma segunda vez, talvez até tenha separado ou não, e esse homem que está na igreja está tendo um relacionamento, aparentemente pela linguagem, contínuo. Não foi uma coisa que aconteceu uma vez, mas algo que está acontecendo, porque essa que é a crise que Paulo trata com eles. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Mas eu gosto dessa última expressão, fala assim, vocês são tão presunçosos. Outras versões dizem, vocês se orgulham disso. Como é que alguém se orgulha disso? Eu queria explicar para você como é que isso acontece. É quando a gente banaliza coisa e a gente acha engraçado. Olha o que está acontecendo, esse cara é maluco, né? Está tendo uma relação com a esposa ou ex-esposa do pai dele, a igreja achava graça e meio que falava, você sabe quando você fala coisas erradas e tem um quê de orgulho ali? E Paulo fala, como é que vocês têm coragem de tratar isso dessa maneira? Algo tão grave. E ele explica, vocês deveriam estar fazendo o contrário, vocês deveriam estar chorando. Por que não estão se lamentando em tristeza e vergonha? E se apressando em expulsar esse homem da comunhão de vocês? Toda vez que eu leio isso, eu falo, caramba, Paulo, é isso mesmo? Você está sugerindo que o cara seja expulso da igreja? E não há dúvidas de que é isso que ele está sugerindo. A pergunta é, por que a mulher não entrou na história? Ninguém falou mais sobre ela, né? Só dele, só do cara aqui. E Paulo e ele está escrevendo isso não, à distância, claro, ele não está lá na igreja, mas ele fala, por que vocês não resolveram essa questão? Eu particularmente aprendi na minha escola teológica, entre aspas, que você não expulsa ninguém da igreja. Agora ele está me dando um bom motivo aqui para isso, aparentemente. E ele coloca da seguinte maneira, embora eu não esteja aí com vocês fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e em nome, ele fala forte isso aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, já condenei aquele que fez isso, como se aí estivesse, na sua versão talvez diz, já julguei aquele que fez isso, em nome de Jesus. A igreja para tudo, dá aquela freada e fala, peraí, Paulão, você falou que você julgou e condenou o cara. Ô Paulo, você não sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Que nós não devemos julgar. Eu aposto que você já ouviu isso. Em algum momento você falou alguma coisa, alguém disse, olha, a Bíblia diz que não pode julgar. Em geral, porque era conveniente para a pessoa, né? Ou você mesmo quer julgar alguém, mas não parecer. Quantas vezes eu já ouvi isso? Olha, não que eu esteja julgando. Claro que está julgando.
né? A gente faz essa introdução para tentar mais ou menos justificar o que vem depois, mas não justifica nada. Não que eu esteja julgando. Não, a gente aprendeu que não pode julgar. Deixa eu te falar hoje uma novidade que eu acho que é importante a gente saber. Se alguém chega para Paulo e fala isso, a Bíblia diz, Paulo pode dizer, cara, eu também estou escrevendo a Bíblia aqui agora, né? Mas eu fico confuso, Paulo. Você, um autor de um livro bíblico, que ele nem sabia que ia ser Bíblia, mas está escrevendo, julgando e condenando, e em nome de Jesus ainda. Eu não estou entendendo, Paulo. Então deixa eu falar uma coisa para você, que a próxima vez que alguém chegar para você e falar, não pode julgar, você tem que lembrar disso. E você tem que lembrar disso para você mesmo. A Bíblia não diz que você não deve julgar. A Bíblia diz a quem você deve julgar. E fica bem óbvio quando você lê. Jesus também julga, Paulo julga e outros julgam, e você também e eu de maneira correta. Existe a maneira certa de fazer isso. E antes da gente prosseguir, me deixa eu falar só 3 coisinhas. Primeira coisa, a Bíblia diz que você deve, antes de tudo, julgar a si mesmo. E se você julgasse a si mesmo, ninguém ia poder julgar você, porque você já resolveu a questão. Isso é importante demais. Segundo, julgar não é dar a sua opinião a respeito. Às vezes ninguém pediu a sua opinião. Não. Existe um lugar, uma posição correta para alguém que pode fazer isso. Deixa eu falar, na minha vida não é todo mundo que pode me julgar, e na sua também não. Há pessoas que nós damos autonomia para isso, que nós damos autoridade para isso. Há pessoas que obrigatoriamente têm uma função e um dever em relação a isso. Quantos aqui são pais? Digam amém. Pai ou mãe, você tem o dever de julgar os seus filhos. É uma responsabilidade que é dada a você. Eu dou algumas, se eu tenho um bispo acima de mim, ele tem autoridade de me julgar. Se ele observar algo que precisa ser julgado. Se eu tenho os pastores ou outras pessoas que estão abaixo, né? Da mesma maneira, eles têm que me dar, eles já me deram essa autonomia e essa autoridade, claro. O que Paulo está dizendo aqui, e eu acho muito forte, é que ele fala, olha, eu nem conheço esse cara. Eu ouço falar, se o que vocês estão falando é verdade, que tem um homem na igreja de vocês que insiste num comportamento tão promíscuo, tão imoral, que até os que nem tem nada a ver com Jesus estão impressionados e estão rindo de vocês. Vocês têm que ter uma ação um pouco mais forte, e eu já o condenei. Por que, Paulo, você condenou? Porque ele é uma pessoa que entrou para o grupo que se diz seguidores de Jesus. E ele carrega consigo essa mesma estampa, essa mesma ideia. Ele faz parte de uma comunidade de seguidores, e agora o comportamento dele é tão errado, que todo mundo de dentro e de fora sabe que é errado. E precisa ser ajustado. E o que Paulo fala em seguida, talvez seja um dos versos mais estranhos que você já leu na sua Bíblia. Ele fala no versículo 5, entreguem esse homem a Satanás. Quem gostaria que isso acontecesse na sua vida? Essa expressão é como se Satanás se tornasse o tutor ou sob custódia dele. E quando eu li isso várias vezes, eu entendi, entregue ele para ser morto e ir para o inferno. Não, ele fala assim, para que o corpo seja destruído na esperança de que o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Queridos, não tem nem como a gente explorar muito esse versículo. Eu peço perdão se você está tão curioso a respeito dele, mas o que eu consigo facilmente identificar aqui é o seguinte: quando Paulo diz entregue esse homem a Satanás, significa simplesmente saindo da comunhão. Ele já está, de certa maneira, entregue a algum nível, mas ele precisa agora, é como se Paulo dissesse, o diabo vai agora ter um espaço na vida dele que antes ele não tinha, quando ele sai da comunhão dos cristãos, e vai arrebentar com ele, não tenha dúvida. Não vai ficar nem um pouco legal a vida dele, mas quem sabe esse é o caminho mais rápido para ele voltar. Quem sabe esse é o caminho, né, que possivelmente, quem sabe vai trazer uma opção, uma oportunidade para ele abrir os olhos. E eu e você sabemos como isso acontece, como isso acontece o tempo todo. Pessoas que num determinado momento estão completamente cegas, vivendo no pecado, e em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é ambiente, e muitas vezes todos os nossos esforços em tentar ajudar aquela pessoa não funcionam.
E a própria vida, a igreja em geral não expulsa ninguém, mas às vezes a própria vida te expulsa aquela pessoa do convívio do cristianismo. E ela experimenta uma vida que só afunda, até que, como o filho pródigo, no último momento, cai em si e fala: eu preciso voltar. É mais ou menos, se você for estudar, uma boa maneira de você traduzir isso. Paulo não está condenando ele ao inferno, pelo contrário, ele fala até da possibilidade dele ser salvo se ele quiser. Mas um ajuste precisa acontecer. Paulo está dizendo: separe-o da comunhão da igreja, deixa que a vida dele siga o seu curso, não vai ficar legal, porque nós já aprendemos que pecado tem consequências. Tem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você não cai duro no chão porque você pecou, mas alguma morte sempre acontece. E por causa do que estava acontecendo, Paulo censura as pessoas da igreja, por que vocês são tão lentos em responder, em reagir a isso? O Paulo está dizendo que quando eles deixam esse tipo de coisa acontecer, isso vai acabar afetando toda a congregação, e é verdade. Uma congregação cada vez maior. E aí, um pouquinho mais à frente na leitura, parece que Paulo para e fala assim: cara, agora eu lembrei do negócio, por que vocês estão confusos? Eu lembrei, e ele menciona uma carta que ele escreveu que a gente não teve acesso, talvez uma daquelas cartas que se perderam. Ele fala o seguinte no versículo 9: quando lhes escrevi por carta, pedi que vocês não se misturassem com pessoas imorais. É verdade, Paulo, lembra, você escreveu para a gente não se misturar. Aí Paulo agora vai explicar. Eu acho que ele não explicou naquela carta. E ele agora parece que... Deixa eu dizer para vocês o que isso significa. Ele fala: porém, quando eu disse isso, não estava falando de descrentes. Se você não fosse misturar, como por exemplo eu, todo dia que vou lá jogar vôlei, me misturo com pessoas que não têm nada a ver com Jesus. Se eu disser: não, esse pessoal não tem nada a ver comigo, eu não posso sentar. Tem gente, talvez na sua casa, ou na sua família, ou gente no seu ambiente, fala: não, eu acho que eu não posso sentar com essas pessoas. Não, ele está falando: não. Quando eu disse isso, não estava falando de descrentes, que vivem em pecados sexuais, ou são trapaceiros gananciosos, ou ladrões, ou adoradores de ídolos. Porque se fosse assim, vocês precisariam sair desse mundo. Não conviver com pessoas erradas, imorais, desonestas, só se você morrer, só se você desaparecer. Você vai conviver com elas o tempo todo. Não é disso que eu estou falando. E Paulo fala: o que eu queria dizer era que vocês não devem fazer companhia a ninguém que se diz irmão em Cristo, uma outra terminologia para seguidor de Jesus que eles usavam. Irmão em Cristo, porém está envolvido em pecados sexuais, ou é ganancioso, ou adora ídolos, ou é um bêbado, ou é um ladrão. Nem ao menos comam com alguém assim, porque eles sabiam que o significado de sentar para comer junto significava comunhão. Não, ninguém nem tem que saber que você tem alguma coisa a ver com aquela pessoa. Interessante. Pastor, o senhor falou semana passada, eu sei que você está pensando, né? Que a gente faz de tudo para a pessoa entrar na igreja, e você criticou o fato de que logo que a pessoa entra, a gente já fala para ela se acertar. Paulo não está dizendo que é isso mesmo? Deixa eu explicar isso para você está entendendo, né? Paulo está falando especificamente não de alguém que pecou, não de alguém que caiu numa tentação. Ele está falando de alguém que está vivendo como um cristão, com o nome de cristão, numa direção completamente oposta. E não está dizendo que eu tenho a capacidade de dizer o que vai acontecer na vida dele, mas eu tenho uma responsabilidade, se essa pessoa me deu, de tratar disso com ela. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Aqueles que dizem que são seguidores de Jesus, mas não realmente o estão seguindo. Paulo está dizendo: nós como irmãos temos uma responsabilidade. Agora olha como é que ele termina, dizendo o que não é nossa responsabilidade. E é aqui que a gente vai terminar. Não é, versículo 12, da nossa responsabilidade julgar os de fora da igreja. Paulo fala: quando se diz respeito à igreja, você sabe, presta atenção, você tem os fatos, você tem as evidências de que algo errado está acontecendo, e você ama aquela pessoa, você tem proximidade com ela, você precisa confrontá-la. A igreja de Corinto, como eu falei, 50 pessoas. Você já fez parte de uma igreja assim, onde todo mundo conhece a vida de todo mundo? Todo mundo sabe tudo. Claro que o cara chegava na igreja, todo mundo falava
Todo mundo conversava entre si. Vamos tratar, alguém ama esse cara, alguém cuida dele, alguém trata com ele e resolve. Ele não quer, então não dá para ele ficar. Você pode continuar sendo tão imoral quanto você quiser, mas não vai dar para você ser aqui. Estou falando, claro, ele está numa posição de influência na igreja. Está numa posição onde ele influencia outras pessoas. Se você ama, é por isso que a gente valoriza tanto os pequenos grupos, porque tem alguém querendo te servir, te ajudar lá. Alguém que pode ajudar você a vencer tentação e vencer pecado também, porque nós sofremos igualzinho você. Mas Paulo está dizendo, olha, não é da sua conta, não é da nossa conta julgar os de fora. Não funciona aquilo que a gente inventou. Jesus não disse, imponham os meus valores, os meus ensinamentos, ameace com juízo e destruição. Não tem nada a ver com Jesus isso. Mas ele fala, não é de nossa responsabilidade julgar os de fora, mas não há dúvida de que é a nossa obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que são membros da igreja e estão pecando nessas coisas. Eu sei que a gente está num terreno perigoso, porque eu não quero nunca que essa igreja se torne um pouquinho legalista, nem um pouquinho. Mas se você ama o seu irmão e você sabe, né, que algo precisa ser ajustado, e você ama e você tem liberdade de se aproximar, você precisa. Né, nós temos que tratar com rigor. E ele termina dizendo, só Deus é o juiz daqueles que estão de fora. A igreja se tornou durante muitos anos especialistas em pegar esse negócio de Deus e trazer para a gente. Nós julgamos com muita facilidade de fora e temos às vezes uma dificuldade muito grande de patrulhar propriamente, de policiar o que está acontecendo dentro. Ele fala, não, Paulo fala, é o contrário, vocês têm que tomar muito cuidado com o que está acontecendo dentro e ajudarem uns aos outros a vencerem as batalhas de dentro. Mas vocês não têm nada que ficar julgando os de fora. Pensa bem, eles não acreditam na mesma coisa que você, eles não pensam como você, eles não acham que o que você acha importante é importante. Por que você vai julgar eles com os seus padrões? Mais uma vez, sobre os nossos irmãos do primeiro século, eles não esperavam que os não seguidores de Jesus se comportassem como os seguidores de Jesus. Não segue a Jesus. Nós queremos nos amar de tal maneira que nós conseguimos atraí-los. Segue a Jesus, nós vamos te ajudar a dar um passo de cada vez e caminhar para você se tornar quem Deus quer que você seja. E ele fala, eles esperavam que os seguidores de Jesus se comportassem como seguidores de Jesus. Ficou claro? Eles não esperavam que os não seguidores se comportassem como seguidores, mas que os seguidores se comportassem como seguidores. E é fácil demais entender isso. Lembra que eu perguntei quem é pai aqui? Os pais têm regras que eles estabelecem para a sua casa, para os seus filhos. Meus filhos têm que cumprir algumas regras. Eles precisam, e eles sabem direitinho, se não fizer isso, não vai ter aquilo. Se não cumprir isso, vai ter esse problema. E quando eu julgo, eu não estou nem aí se eles se importam, se eles se sentem condenados ou não. Eu sou pai deles. É isso mesmo, está tudo certo. Tem que fazer o dever de casa, né? O que quer que seja, tem que estudar para a prova, tem que fazer o dever de casa. E se não estudar, eu como juiz, a Rafaela como juíza, a gente tem que se colocar naquela posição. Mas mais uma vez, quem tem filhos aqui? Levanta sua mão. Eu não estou nem aí se o seu filho fez ou não fez o dever. Não é meu filho. Você entende? Eu não vou chegar lá na tua casa e impor as minhas regras sobre os seus filhos, eles são seus. É mais ou menos isso que Paulo está colocando. Aqueles que não estão ainda nessa família, nós não temos que impor sobre eles as nossas regras. Praticamente é isso que ele está falando, e eu termino aqui. O que ele está querendo colocar é: confronte os seus irmãos em amor. A base de tudo. A base de tudo é fazer em amor. Você não precisa ficar procurando oportunidade para confrontar os seus irmãos, não é isso. Mas quando ela aparece, eu acho que não está acontecendo nada igual a isso que Paulo sugeriu aqui, né? Tem alguém aqui que está dormindo com a madrasta? Só para saber? Tá. Eu acho que não está. Mas se tiver acontecendo, graças a Deus ninguém disse amém. Se tiver acontecendo qualquer outra coisa, você quer saber?
Essa é uma das mensagens mais difíceis para mim, porque existe um lugar importante que você tem que encontrar aí. Quando Jesus fala, não julgueis, ele sabia, né? Ele exemplifica isso perfeitamente quando a mulher adúltera aparece na história, e a igreja ainda não começou. A mulher adúltera aparece na história, Jesus olha para ela e fala, quem te condenou? Eu também não te condeno. Mas quando a igreja começa, e Paulo começa a ensinar, vocês entenderam o amor de Deus sobre a sua vida? E ele escreve cartas para todas as igrejas lá, falando a mesma coisa, vocês foram salvos pela graça de Deus, vocês foram comprados por um preço muito alto. E aí ele chega em algum momento naquela carta e fala, se você mentia, não minta mais. Agora você é diferente. Se você se comportava desse jeito, ajuste. Até chegar num extremo como esse. Uma pessoa extremamente imoral. Vamos ser sinceros, com certeza tem muito mais imoralidade na igreja do que a gente acha que tem. Mas eu estou falando, né, que graças a Deus, a maioria das pessoas com quem eu converso, que até se abrem um pouco comigo, há um coração voltado para a transformação, para a mudança, para crescimento. Esse cara aqui, que a gente está lendo, Paulo está dizendo claramente, ele quer continuar vivendo a vida dele imoral. Se bobear, ele quer que a igreja toda seja imoral também. Se bobear, ele quer que todo mundo concorde com o jeito dele de ser cristão. Não, vamos confrontar em amor. Segundo lugar, não julgue nem condene os de fora. Eles não acreditam no que você acredita. Se a gente acertar nisso, eu penso que a gente se torna um convite para o cristianismo que nunca cessa, que nunca para. Um convite para as pessoas serem atraídas. Eu tenho certeza que no teu convívio e no meu também, há pessoas que se sentem o tempo todo julgadas e condenadas, e elas nem acreditam no que a gente acredita. Não é da nossa conta. Paulo fala, não é sua responsabilidade, deixa Deus cuidar disso. É impressionante quando a gente para de julgar e condenar o que Deus consegue fazer na vida das pessoas. Talvez esteja falando de alguém muito perto de você, que talvez more na sua casa, ou que more na sua vizinhança, ou com quem você lida o tempo todo. Você precisa reobservar isso. Eu estou falando com gente que eu sei que tem gente sentada aqui que eu já conversei, e que já, né, falou para mim, André, eu tropecei nesse negócio, né, eu fico tentando convencer outra pessoa. Quem foi que você disse que você tem que convencer alguém? E a gente às vezes fica frustrado porque a pessoa não faz o que é certo. Não é da sua responsabilidade. Deus vai fazer. E Ele vai fazer se a pessoa quiser. Mas Ele é suficiente para julgar propriamente isso. E não nos colocou nessa posição. Que alguém diga amém. Essa é a nossa missão, né? No que diz respeito à igreja cristã. Nós nos amamos. E se for necessário, nós amamos uns aos outros de tal maneira que o mundo é atraído, chega pertinho, observa e fala, tem alguma coisa boa acontecendo ali. E nós observamos, se confronto for necessário, a gente não vai fechar a boca, a gente não vai ficar quieto, a gente vai tratar para o seu bem, para o meu bem, para que todo mundo viva feliz. E quem sabe, né? Eu já não expulsei nunca ninguém da igreja, mas já conversei com pessoas que, por causa do que eu falei, perceberam que não dava para ficar. Eu sinto muitíssimo, mas foi a melhor coisa que aconteceu na vida delas, porque elas foram por um buraco tão fundo que um dia descobriram que precisavam de Jesus. Quem sabe, né? Essa pode ser uma direção na vida de pessoas. Mas eu oro para que você simplesmente descubra essa simples verdade. Os de dentro, ame. Os de fora, não julgue. E você vai ver que em algum nível você está amando eles também. Amém? Feche seus olhos, ore comigo.